Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de iniciarmos mais um trimestre da nossa escola dominical. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Nesse trimestre nós vamos meditar sobre alguns pontos doutrinários da doutrina pentecostal, onde houve um direcionamento da nossa liderança de nós estudarmos os fundamentos da doutrina pentecostal. E o título é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Por quê? Porque nós cremos na manifestação do poder do Espírito Santo nos dias atuais. Então é importante que nós estudemos a pessoa do Espírito Santo. Então eu convido a você para nós orarmos nesta manhã e pedir a Deus que Ele nos dê graça, nos dê do seu conhecimento, para que possamos ministrar esta aula e as demais na virtude e na unção do Espírito Santo. Vamos orar então? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos nesta manhã por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Pedimos a tua bênção, a unção do teu Espírito, que o Senhor nos dirija em tudo nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de dar continuidade, eu gostaria de perguntar como está o som, como o som está chegando aí. Se você está ouvindo bem, se está audível, então você coloque para mim aí, se você está ouvindo bem, como está o som, para que eu tenha uma ideia, tá bom? Então, a aula de hoje será a pessoa do Espírito Santo. Nós temos uma leitura bíblica em classe. Eu convido você para ouvirmos a leitura. Olha aí. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João 16, o verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então aqui está, meus amados, a leitura. E nós vamos ao primeiro ponto da lição, que é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras.
Bem, nesse trimestre, nós vamos ver os pontos importantes da doutrina pentecostal. Lembrando que nós somos pentecostais. Por quê? Porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Por isso que nessa aula nós estamos começando falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está revelado nas Escrituras. Por quê? Porque nós estamos estudando essa doutrina pentecostal à luz das Escrituras, não é? O nosso fundamento, a partir desta manhã, é um estudo à luz das Escrituras. Então, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, elas nos mostram, primeiro, a divindade do Espírito Santo. Então, o autor diz assim: a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Então, quando nós estudamos as Escrituras a respeito do Espírito Santo, nós encontramos que, primeiro, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Observe alguns versículos em que isso está bem claro. Olha, quando Jesus orientou a respeito do batismo, ele diz que as nações elas deveriam aprender, né, a batizar. Aí ele disse, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu? Então, o Espírito Santo, ele entra naquilo que nós chamamos da fórmula batismal. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma trindade divina. Paulo disse assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observe que Deus é chamado aqui também do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, primeiro, ele é Deus. Não é? É importante que você saiba que a Bíblia revela um Deus triuno. A Bíblia revela apenas um Deus, um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é apenas um Deus, unicamente um Deus, que se manifesta em três pessoas, que elas são distintas, elas não se misturam e elas mantêm a sua essência divina, tá? Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem atributos divinos. Então, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. Não é que o Pai é um Deus, o Filho é mais um Deus, e o Espírito Santo é um outro Deus. Não é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Então, a Bíblia revela uma trindade divina. Então, o Espírito Santo, ele faz parte dessa trindade divina. Então, ele é Deus. É um Deus trino e um Deus único. Não é? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são mesmo uma divindade. Bem,
A Bíblia revela que o Espírito Santo, ele é Deus e ele tem o quê? Ele tem personalidade. A Bíblia revela que o Espírito Santo, ele tem personalidade. A personalidade, ela tem os seus elementos, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade. Então, o Espírito Santo, a Bíblia mostra que ele raciocina, que ele é inteligente, que ele tem emoção e sensibilidade e que ele tem vontade própria. Então, o Espírito Santo, ele tem personalidade. É o que faz dele uma pessoa. Por exemplo, nós podemos vamos ver aqui rapidamente, quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2 e o verso número 10, diz assim, olha: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem conhecimento, né? Ele raciocina. Por exemplo, quando nós olhamos em Romanos, do capítulo 8, do verso número 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele tem intenção. A Bíblia diz que ele sabe as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele penetra as coisas de Deus. Por quê? Porque ele tem intelecto, né? A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Então significa que o Espírito Santo, ele pode entristecer-se. Por quê? Porque ele tem sensibilidade, ele tem emoção. A Bíblia diz que ele geme por nós. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Então ele tem sensibilidade, ele tem emoção e ele tem vontade própria. A Bíblia diz que Paulo, ele desejou ir para a cidade de Bitínia e o Espírito Santo não lhe permitiu. O Espírito Santo não quis que ele fosse. Então significa que o Espírito Santo, ele tem vontade, tá? Então, se o Espírito Santo, ele tem intelecto, se ele tem sentimentos, se ele tem vontade, ora, isso são características de uma pessoa, de alguém que tem o quê? Que tem personalidade. Então a Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa, não é? Há uma seita religiosa que diz que o Espírito Santo, ele é uma força ativa. Mas a Bíblia não diz que ele é uma força ativa. A Bíblia diz que ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa que tem atributos divinos, uma essência divina. A Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.
Bem, ele tem atributos divinos. Existem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Atributos que Deus nos concede e atributos que são próprios de Deus, que não são comunicáveis aos homens. Então, por exemplo, os atributos incomunicáveis de Deus é o poder de conhecer todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Deus é onisciente, Deus conhece tudo. Deus é onipotente, Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele é onipresente, Deus está em todos os lugares, sem precisar sair do seu trono. Isso é onipresença. E a Bíblia diz o quê? Ela diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Ele é onisciente. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem poder, né? Os discípulos foram cheios do poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é onipotente. O Espírito Santo, ele é onipresente. Para onde eu iria do teu Espírito? Diz o salmista. Então, o Espírito Santo, ele tem esses atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Por quê? Porque só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Os anjos não são. Os seres humanos, claro, também não. Então, só Deus tem esses atributos, que são atributos incomunicáveis de Deus. Tá? E ele tem os atributos comunicáveis. É a santidade, a verdade, a sabedoria, né? Então Deus, ele concede a sua santidade. Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Na sabedoria, a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não manda você pedir a Deus onipotência. Isso é incomunicável. Mas manda você pedir sabedoria. Então, por ter o Espírito Santo em si, esses atributos divinos, o Espírito Santo é Deus, né? Não é que ele é um Deus, ele é Deus. Por quê? A Bíblia revela um ser triuno, porém único. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é Deus. Não é o caso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são deuses. Não, é um só Deus, manifesto em três pessoas distintas. Bem, qual é o relacionamento do Espírito Santo e Jesus Cristo? Não é? Bem, o autor, ele comenta aqui, eu vou ler para você, ele diz assim, olha: o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, tem o autor cita aqui uma palavra. Eu vou fazer uso das palavras do comentarista da revista, tá? Ele diz assim, olha: pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, de uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento antes que o mundo existisse. Jesus disse a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí o comentarista diz: o Espírito Santo também está, ou está também nessa trindade. Bem, o comentarista ele está explicando aqui que há um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Não são deuses, é Deus. É uma divindade que é manifesta em três pessoas distintas. Então, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não há uma mistura entre os três. Entendeu? O Pai, ele é o Pai com os seus atributos divinos, com a sua essência. O Filho, da mesma maneira, e o Espírito Santo, da mesma maneira. Agora, Jesus, ele disse para Filipe: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Então, essa unidade, tá? Esse relacionamento, né? Que, claro, é de uma profundidade imensa, nós aceitamos pela fé. A grande realidade é que isso vai além do nosso entendimento. Mas a teologia, o que é a teologia? É o estudo das coisas de Deus. A teologia, ela não inventa nada. O papel da teologia é pegar o que está revelado e colocar numa ordem sistemática, para a gente conhecer um pouquinho de Deus. E o que a Bíblia revela? A Bíblia revela um Deus que se manifesta em três pessoas. E se Jesus disse: eu e o Pai somos um, então há um relacionamento, né, entre essas três pessoas que são a Trindade. Então, esse relacionamento aí, a teologia usa esse termo técnico aqui, pericorese. Quer dizer, eu e o Pai somos um. Então, Deus, ele está em Jesus e o Espírito Santo faz parte da Trindade. Então, ele também está em Jesus e Jesus está nele. Então, essas três pessoas da Trindade divina, há um relacionamento entre os três. E isso é muito profundo. A ponto de Jesus falar assim que ele orou a Deus para que fôssemos um, né? Como ele diz, como eu e o Pai somos um. Então, nós que somos crentes, veja que mistério. A igreja, nós somos inclusos nesse relacionamento, né? Nesse relacionamento, nessa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, veja que coisa profunda. A Bíblia diz que conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, nós vamos conhecer perfeitamente. Então, é claro, meus amados, que muitos teólogos, eles têm as suas interpretações, mas, claro, alguns, lamentavelmente, eles são teólogos liberais, quer dizer, eles têm uma interpretação pessoal, fora do que a Bíblia diz. Mas nesse caso aqui, a Bíblia diz realmente que há essa comunhão entre a Trindade. E Jesus quer que sejamos um, como ele e o Pai são um.
Então essa comunhão permite que haja esse relacionamento entre eles. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus. Então ele participa dessa Trindade, né? Nós podemos ver aqui na 1 Coríntios, aqui no capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim, olha: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está, assim, há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Então, essa comunhão, essa comunicação, esse envolvimento, esses sentimentos da Trindade, o Espírito Santo, ele faz parte. Por quê? Porque ele é Deus. Tá certo? Então, qual é o relacionamento do Espírito Santo e Jesus? Há um relacionamento. Por quê? Porque o Espírito Santo faz parte da Trindade. Eu e o Pai somos um. Jesus diz também: ele me glorificará, né? O autor faz um comentário aqui. Ele diz assim que durante um bom tempo havia uma visão de muitos na Assembleia de Deus que você não poderia, que não se podia adorar o Espírito Santo. Eles alegavam que, como diz assim, ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Então havia um pensamento que o Espírito Santo não pode ser adorado, porque ele adora a Jesus, ele glorificará a Jesus. Bom, eu vou ler as palavras do comentarista agora, tá? Olha só. Houve época que entre nós assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje, diz o comentarista, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. Quando Jesus disse: Pai, glorifica a teu Filho. Lembra quando da ressurreição de Lázaro? E Deus disse naquela oportunidade: eu já o tenho glorificado e glorificarei ainda mais. Então, o comentário diz assim: tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Bem, o comentarista está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele pode ser adorado. Por quê? Porque ele é Deus. E se ele é Deus, ele pode ser adorado. E se ele não puder ser adorado, então ele seria um Deus de segunda categoria. Bem, é que quando você se alegra, o que você diz? Você diz glória a Jesus, né? Você não diz glória ao Espírito Santo. Você diz glória a Jesus. E por que você diz glória a Jesus e você não diz glória ao Espírito Santo? O autor explica aqui, ele diz assim que o Pai
e o Filho são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Aí ele cita a declaração de um dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles estudiosos que vieram bem depois dos apóstolos. Então ele cita, olha, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Bem, deixa eu explicar um pouquinho, porque eu acredito que fica até um pouco confuso. Devemos dar glória ao Espírito Santo? Não se deve dar glória? Bem, vamos ficar com a Bíblia, tá? Observe, quando Jesus disse, Pai, glorifica teu Filho, Jesus disse isso no momento da ressurreição de Lázaro. Ele seria glorificado através da manifestação do poder de Deus. Deus disse a ele, eu tenho glorificado e vou glorificar mais. Isso apontava para a cruz, para a ressurreição de Jesus. Então, a grande realidade é que o Espírito Santo, ele, diz a Bíblia, ele me glorificará. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a glorificar a Jesus. Quando você se alegra, você diz glória a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em mim, que está em você, ele nos impulsiona a glorificar a Jesus. Né? Glória a Jesus. Ou glória a Deus. Né? A Trindade. Nós não falamos glória ao Espírito Santo. Por quê? Porque nessa dispensação, o Espírito Santo, a função dele é justamente essa. É colocar Jesus como ponto-chave. Por quê? Jesus é o Salvador dos homens. O Pai, ele idealizou o plano da salvação. O Filho cumpriu na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele aplica a salvação na vida dos homens. É claro, não há uma hierarquia. O Pai não é maior que o Filho não é maior. Por quê? Porque eles são a Trindade divina. Mas, na dispensação, dentro do plano da salvação, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? O autor, para ser sincero, ele é um profundo conhecedor, então ele foi muito técnico. Inclusive, ele disse que essa palavra pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico. Então você pode ver que já é um termo desconhecido no nosso meio, tá certo? Mas esqueça tudo isso aí, pericorose, essas coisas todas. Só saiba de uma coisa, o Espírito Santo é Deus. Ele glorifica a Cristo, ele nos inclina a Cristo. Então, ele faz parte da Trindade, tá certo? Mas nós não damos glória ao Espírito Santo. É pecado dar glória ao Espírito Santo? A questão não é pecado. A questão é que o próprio Espírito Santo te leva a glorificar a Jesus. E outra coisa,
do jeito que nós temos uma tendência para se agarrar em alguns pontos pendentes na área doutrinária, se deixar, daqui a pouco a gente está pensando que o Espírito Santo morreu na cruz e estamos fazendo uma salada, e isso pode terminar até numa heresia aí. Nós temos essa facilidade de misturar tudo. Por exemplo, aquela serpente que Deus mandou fazer no deserto, para que o povo olhasse para ela e ficasse curado, depois de alguns anos, Israel estava adorando aquela serpente. Neustan, cobre, eles estavam adorando aquela serpente de metal. Então, há uma tendência humana de mistificar todas as coisas. Então, fiquemos com aquilo que aprendemos até hoje. Glória a Jesus, glória a Deus. E fazemos isso pelo Espírito Santo, que nessa dispensação nos impulsiona a adorar e glorificar a Jesus. Amém, irmãos? Fiquemos com as coisas simples, tá? Bem, o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Bem, aí não há tanta dificuldade não. Por quê? Porque Jesus, quando ele disse, o Pai vos dará outro Consolador, esse termo outro significa da mesma espécie, da mesma substância. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem a sua essência divina, ele tem os atributos divinos. O Espírito Santo, ele é consubstancial com o Filho. Não se esqueça, a Bíblia revela um Deus triuno, manifesta em 3 pessoas distintas. Um só Deus, manifesta em 3 pessoas distintas. Mas são pessoas distintas que não perdem a sua essência, a sua substância. Então, o Pai tem os atributos divinos, o Filho tem os atributos divinos e o Espírito Santo tem os atributos divinos. Tá certo? Então, essas 3 pessoas da Trindade mantêm a sua essência, a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho, a mesma essência do Espírito Santo. Esses 3 são que manifestam em 3 pessoas distintas a mesma substância. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa diferente de Jesus. Ele tem a mesma, isso chama consubstância, né? Ele é consubstancialmente da mesma substância. Ele é Deus, tá certo? Bem, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age no mundo, ele age no ser humano. Ele age no mundo. Como? Na criação. Diz que a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Ele estava na criação. O nosso Deus é um Deus triuno. Quando o homem foi criado, a Bíblia diz assim, e disse o Senhor, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Observe, façamos. Tá? O próprio termo Elohim, no original hebraico, é um termo plural. São 3 pessoas, mas um só Deus. Então, como é que o Espírito Santo age? Ele age na criação, a Bíblia diz, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E diz assim, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quer dizer, o Espírito Santo, ele atua na criação e na
manutenção das coisas criadas. Tá vendo que coisa? Então a pessoa do Espírito Santo realmente uma coisa maravilhosa. Né? Agora, o autor, o comentarista, né, da lição, ele diz algo interessante. Olha, a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Bem, o que ele está dizendo aqui é que o Espírito Santo, ele atua no mundo em coisas que aparentemente são naturais. Né? Eu quero até acrescentar aqui que sempre que envolve o crente, por exemplo, a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deve ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado. Então tem um diagnóstico complicado lá, e o médico, ele consegue descobrir, né? Quer dizer, como é que ele descobriu isso? Quem lhe dá inteligência? Não é Deus? É Deus. É uma ação do Espírito Santo, tá? Uma aprovação num concurso concorrido. Então, você vai prestar um concurso e tem lá milhares de candidatos, mas você ora a Deus, pede graça, pede que Ele te ajude, e Deus opera e você passa. A prova é dificílima, mas você tem uma facilidade. É uma ação do Espírito Santo, né? Parece uma coisa que é natural, você estudou, passou, mas não. Se você é um crente, se você orou, Deus intervém. Isso vale para uma promoção. Deus quer te abençoar, Deus entra com providência. Então o Espírito Santo, ele opera no mundo, na criação, na manutenção da criação. O Espírito Santo, ele opera no plano divino da salvação, né? O Espírito Santo, ele usou pessoas no Antigo Testamento. Moisés foi cheio do Espírito Santo, Gideão foi cheio do Espírito Santo, Sansão foi cheio do Espírito Santo. E todos esses homens, eles atuaram dentro do plano de Deus específico em relação à nação de Israel. Por quê? Porque o Messias viria da nação de Israel. Então o Espírito Santo, ele já trabalhava no Antigo Testamento, e o enfoque vem no Novo Testamento, não apenas enchendo os homens de Deus do Espírito Santo, mas na vida das pessoas em relação ao arrependimento. Quando ele vier, disse Jesus, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo opera no plano da salvação. Ele convence, o Evangelho, ele é pregado. O Espírito Santo convence o pecador de que aquilo é a verdade. O pecador, uma vez convencido, ele agora escolhe crer ou não. Se ele acredita naquilo, ele fica apto para escolher a Cristo. O Espírito Santo vai operar o arrependimento dos seus pecados. Vai fazer com que ele sinta uma tristeza profunda e um desejo de mudança da sua situação pecaminosa. É o Espírito Santo que faz isso. E o Espírito Santo opera na vida humana. Olha aí. Essa descida do Espírito Santo foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja.
Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Então, o Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. Ele age na criação, na manutenção, ele age na pessoa. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Conta-se que um dos grandes pregadores do passado, ele pregou sobre pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. E o povo sentia a chama queimando os seus pés. E centenas se arrependeram com aquela pregação. Quem que fez ele sentir esse medo, esse fogo? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo, ele vai quebrando os pilares, né, nos quais o ouvinte se agarra para fugir da verdade, né? O Espírito Santo, ele vai quebrando, ele quebra a dúvida, a religiosidade, a autoconfiança, ele quebra tudo isso e a pessoa fica sujeito agora, fica confrontado com a verdade. Uma vez confrontado, ele pode decidir sim ou não. Se ele disser sim, o Espírito Santo opera o arrependimento e aí ele nasce novamente, né? Então, o Espírito Santo, ele realmente ele opera na vida do ser humano de uma maneira poderosa. Nós vamos ler rapidamente aqui, eu quero ler com você, quando Paulo escreve a Tito. Paulo vai falar a Tito e aqui, ó, ele vai dizer aqui no capítulo 3, olha só. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias consciências e deleites, vivendo em maldade, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós vivíamos envolvidos por essa natureza má. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você vê que é interessante? Então, o Espírito Santo, ele atua no plano divino da salvação. Então, Deus idealiza o plano, Jesus, ele cumpre o plano na cruz do Calvário e o Espírito Santo vem, né? Tudo dentro do plano de Deus, no plano da Trindade. Ele vem sobre o ser humano e quando ele chega, a maldade, a malícia, a inveja, essas coisas, elas saem por quê? Porque ele regenera o homem. Nós estamos falando, amados, de um mistério muito grande na sua forma de ação, porém, claro, nos resultados. Qual é o resultado da ação do Espírito Santo na vida daquele que crê? Nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa nova criação, né? O original diz nova criação. Ela é feita através do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo é que opera. Bem, recapitulando, nós começamos esse trimestre falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque nesse trimestre o alvo dos nossos líderes é, assim, manter, né, reafirmar a nossa essência. Nós somos pentecostais. Você está entendendo bem? Muito embora o autor não entre nesse ponto, acho que por enquanto, nós somos pentecostais. Nós cremos na doutrina dos dons espirituais para os nossos dias. Algumas denominações creem na ação do Espírito Santo nos tempos apostólicos. Mas a Bíblia deixa claro que é para nós. Pedro disse, é para todos quantos nosso Senhor Deus chamar. Foi para eles e é para nós atualmente. Então nós falamos em línguas estranhas. Nós profetizamos. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais e cremos na cura divina através de Jesus Cristo. Então nós somos pentecostais, tá? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela teve esse crescimento estrondoso, né? Você que é novo e faz parte da Assembleia de Deus, procure conhecer a história. Nossa igreja tem história, é mais de 100 anos. Mas quem é o responsável? O Espírito Santo. A nossa igreja não tem um nome. Não tem um nome na nossa igreja em que tudo esse movimento foi feito em cima. Não tem um nome. Isso não está firmado em cima de uma pessoa. 2 missionários trouxeram a mensagem pentecostal. Você está entendendo? Nós não temos um nome em que a Assembleia de Deus é formada em cima. Não temos e nem devemos ter. Nós temos que tomar cuidado para não chegar alguém e acabar endeusando este ou aquele. A Assembleia de Deus, ela é uma obra do Espírito Santo. Então, uma vez que a liderança quer manter as nossas raízes, tem que falar sobre o Espírito Santo mesmo. Não podemos pegar um trimestre e ficar estudando a vida dos grandes homens de Deus que iniciaram a nossa igreja, dos quais alguns ainda vivem, mas eles não são a base, o fundamento. O fundamento é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Então nós começamos essa primeira aula falando da pessoa do Espírito Santo. E o que vimos hoje? Nós vimos hoje que o Espírito Santo, revelado nas Escrituras, ele é Deus. A Bíblia fala da divindade do Espírito Santo. A Bíblia fala da personalidade do Espírito Santo. A Bíblia fala dos atributos divinos do Espírito Santo. Qual o relacionamento do Espírito Santo e Jesus? O Espírito Santo faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. Ele estava na criação, mantém a criação, atua na vida das pessoas, naquilo que parece ser mais simples, mas ele está atuante, operando, e principalmente na vida da igreja. Ele veio para ficar. Ele operou nos dias de Israel esporadicamente, no sentido da ação, né? Mas agora ele está em nós. Sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Meus amados, nós estamos encerrando a aula. Eu gostaria de perguntar agora se você entendeu esta primeira aula. É fundamental que você tenha entendido, muito embora não é um assunto novo.
a pessoa do Espírito Santo é assunto nosso, né? Agora, eu gostaria de saber se você puder se manifestar. Eu entendi muito bem e tal, será muito bom. Outra coisa que você tem que entender, como se trata de um trimestre, nós teremos ainda mais 12 aulas. Por exemplo, olha, a próxima aula, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo fervor espiritual, o Senhor Jesus cura hoje, compromissados com a evangelização, a urgência do discipulado e voltados os olhos para a bendita esperança. Então, nós teremos um trimestre que vamos falar do Espírito Santo. O próximo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Teremos uma aula sobre o batismo do Espírito Santo. Falaremos da atualidade dos dons. Então, nós vamos ter um bom tempo para tecermos comentários a respeito do quê? Da doutrina pentecostal, da nossa doutrina, do que cremos, do que a Bíblia revela. É um trimestre realmente necessário, porque já tem muito crente na Assembleia de Deus já achando que batismo no Espírito Santo é uma opção quase que desnecessária. Então é um trimestre realmente bom. Se nós queremos avivamento, nada como falar do Espírito Santo. Amém, meus amados? Deixa eu ler também aqui um pouquinho a respeito do comentarista. Olha aí. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB. CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência da religião pela Universidade Mackenzie. É também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e A Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Então, o comentarista é o pastor Ezequias Soares, é um homem certo para comentar isso. Se você quiser defesa da fé, nada melhor do que um apologista, e ele é um grande apologista. Temos tudo para um trimestre maravilhoso. Mas, amados, antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se a nossa irmã Elaine, se ela poderia louvar o nome do Senhor. Vamos ver se a Elaine, ela está... Vamos ver se ela consegue, se ela conseguir, ela vai louvar o nome do Senhor nessa manhã. A paz do Senhor, pastor Silvio. A paz do Senhor, irmãos. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala
Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna-o útil para seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, nós estamos encerrando a nossa aula, né? Eu quero agradecer a tua participação, um bom número nesta manhã, graças a Deus. E não se esqueçam, na próxima aula será a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então, na próxima aula
próxima aula.